Oi, gente, eu vou gravar para vocês um slide com áudio falando um pouquinho mais sobre o estudo das grandezas vetoriais, tá? Então vamos lá. Lembrando, né, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas, né? Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, um Porsche 911 pode alcançar uma velocidade de 300 quilômetros por hora. Velocidade é uma grandeza física e quilômetros por hora é uma unidade física, uma unidade de medida, né? Nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é muito importante isso, tá, gente? Saber diferenciar o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela que você dá um número e uma unidade de medida e você fica satisfeito com a resposta. Você não precisa de mais informações. Por exemplo, você fala, ó, a temperatura do corpo é de 37 graus Celsius. Então, eu dei um número com uma unidade de medida, né, 37 graus Celsius, então eu sei a temperatura daquele corpo. Eu não preciso de mais informações. Por exemplo, agora marcando 10 horas e 10 minutos. Não preciso de mais informações. Então, temperatura, tempo é uma grandeza escalar. Vai ao mercado e compre um quilograma de batata. Beleza. Você tem o quê? 1 quilograma de batatas. Não precisa de mais coisas, você não precisa saber. Ela pediu 1 quilograma, né? Então, é uma informação suficiente. Então, massa, tempo, temperatura são grandezas escalares. Nós temos também as grandezas vetoriais, que são aquelas onde não fica totalmente determinada com valor uma unidade de medida. Elas precisam de mais informações, elas precisam de um número, ela precisa de uma direção e um sentido. Por exemplo, velocidade é uma grandeza vetorial, né? Deslocamento é uma grandeza vetorial. Força, né? A pessoa aqui fazendo força é uma grandeza vetorial. Mas grandeza vetorial, ela tem um vetor, né? Quando fala módulo, direção e sentido, é uma característica de um vetor. Uma grandeza vetorial, ela é representada geometricamente por um vetor. Mas o que é um vetor? Se você procurar no dicionário, você vai achar o seguinte: vetor é um substantivo masculino que significa condutor ou portador. A palavra vetor, ela está inserida em várias partes da nossa vida. Por exemplo, na medicina, você já deve ter estudado isso em biologia. Na área de epidemiologia, vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, parasita, protozoário, bactéria, vírus. Então, por exemplo, quando fala da doença de Chagas, o vetor que transmite a doença de Chagas é o barbeiro, né? O barbeiro tem hábitos noturnos. O vetor do vírus da dengue ou da febre amarela é o mosquito que a gente conhece bem, né? O Aedes aegypti. Então, na medicina, quando a professora de biologia falar dos vetores que transmitem doenças, significa isso, que ele é o portador da doença, ele, né, que vai levar a doença até a pessoa. Você também tem na matemática, no cálculo vetorial, é um segmento de reto orientado. Ela é muito usado, né, que depende de quantidade, é um conjunto, né, vetor é um conjunto de quantidades de um sistema de coordenadas, né? Eles se transformam em leis segundo vai ser determinada para aquele sistema. Então, na matemática, ele vai ser bem usado. Quem for fazer engenharia, física, química, qualquer área das exatas, tem uma matéria, né, relacionada a cálculo vetorial, que você soma, subtrai, multiplica, divide. Ele tem 2 ou 3 dimensões, ou n dimensões, né? Isso é na matemática.
Outra área é na astronomia. Na astronomia, a gente fala que vetor é o raio que indica a distância variável do centro do Sol ao centro do planeta, né? Então, quando eles chamam de vetor esse cálculo dessa distância. Um outro interessante é o logo vetor, está relacionado a logotipos, né? Que são imagens criadas na computação gráfica. Elas podem ser ampliadas indefinidamente sem perder sua qualidade de definição. Isso que é interessante. Eles chamam de imagens vetorizadas. Ela é traçada por meio de retas e curvas e elas são calculadas por fórmulas matemáticas. E aí permite que sempre as proporções vão ser garantidas. Mesmo se você aumentar ou diminuir, a proporção da figura vai ser garantida, ela não vai ficar deformada. Outra área interessante é na informática, né? Que na área de programação, que vetor é uma estrutura de dados que você armazena um conjunto ordenado do mesmo tipo e se refere a cada um deles por meio de um índice. Por exemplo, aqui ó, é uma coisa de programação, código de programação. Int vetor 10 significa que eu vou abrir um espaço para você colocar 10 posições. Não tem quando você vai preencher alguma coisa na internet que aparece um campo para você colocar um número, por exemplo? Aquilo lá foi programado e na linguagem de programação eles usam um vetor também. Pode usar planilhas, né? Na área militar, o vetor faz referência a um veículo que transporta carga explosiva, mais especificamente nuclear. E na física, né, que é o que nos interessa aqui, é toda grandeza que só fica inteiramente determinada quando é dado um número real, que a mede em uma certa unidade de medida, uma direção e um sentido. Então, na física, o vetor, por exemplo, aqui eu coloquei o desenho do vetor velocidade. Ele é representado por uma setinha, ele vai ter um módulo, que significa um valor, então o valor da velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo, né? Ele vai ter um módulo, que é o valor, a direção e o sentido, que é a pontinha da seta. Nós vamos ver isso agora, né? Se você procurar na internet, você vai achar assim, ó, vetor é um ente matemático abstrato definido por um valor real, módulo ou intensidade associado a uma direção e um sentido, né? Eles são utilizados para representar as grandezas vetoriais. Então, vamos às suas características. Representado, como eu falei, por uma setinha. Aqui eu tenho um desenho, né, de um vetor V. Aqui é um segmento de reta R, ele vai do ponto A até o ponto B. Eu falei que cada tracinho desse mede U, significa U de unidade, né? Então, qual é o módulo desse vetor aqui? Qual é o tamanho dele? São 3 unidades. Módulo é o valor numérico. 3 unidades, ó. 1, 2, 3 unidades. Qual a direção? A direção aqui é da reta R, né? No caso aqui, ele é horizontal. A gente usa muito também isso. No caso da minha direção, ele é horizontal. O sentido, meu sentido é de A para B. Por quê? Ele começa em A é a cauda e B é a ponta, né? Então, o sentido dele é do sentido de A para B. Então, o vetor vai ter 3 características: o módulo, que é o valor numérico, a direção, que é horizontal, vertical, inclinado, e o sentido, que é de A para B. E nós representamos sempre uma letrinha com uma setinha em cima, tá? Isso significa notação vetorial, né? Aqui que eu falei, ó, a direção, né? Essa reta aqui. Sentido é a pontinha da seta e o módulo é o tamanho dele. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de vetor, né? Como eles podem ser, ó, várias direções e sentido. Esse aqui, por exemplo, eu falo módulo B, né? Que é o tamanho dele. Horizontal, ele está apontando para direita. Esse C aqui
ele é vertical, ó, tem módulo C, né, que é o tamanho dele, apontando para cima. Aqui eu coloquei outros exemplos, né? Estão vendo? Aqui é a reta R, no segmento de reta R, segmento de reta S, segmento de reta T. Ó, AB, eu falo que ele é horizontal e aponta para a direita. Esse aqui, ó, aponta para a direita, esse aqui está apontando para onde? Para a esquerda. Esse aqui também está apontando para onde? Para a esquerda. Esse daqui já está na vertical, que é a direção dele, vertical. Todos os três estão na direção vertical. E o sentido, ó, esse aqui para cima, para baixo, para cima. Né? Eu também posso usar a rosa dos ventos para poder dizer o sentido dele. Por exemplo, esse aqui, ele é para a direita ou para leste. Esse vetor aqui é horizontal, que é a direção, e o sentido para a direita ou para leste. Esse aqui, a direção horizontal, e o sentido é o que? Para a esquerda ou para oeste. Esse aqui, vertical, direção vertical, sentido para cima ou para norte. Esse aqui, direção vertical, sentido para baixo ou para o sul. Então, você pode usar esses termos, mas sempre tem que verificar se ele estiver na horizontal ou na vertical, né? Quando nós formos fazer os cálculos, nós também, se você vai para a direita ou para a esquerda, né? Se ele for no sentido positivo, sentido negativo. Positivo, negativo. Você vai usar o mesmo esquema do plano cartesiano, tá? Então, uma coisa muito importante que os alunos erram é a representação. Por exemplo, como que eu represento a setinha em cima do A? É dessa forma ou dessa? Sempre o que? Dessa forma, ó, uma letra com uma setinha em cima. Essa setinha é sempre horizontal e apontando para a direita. Um outro exemplo aqui, o C, né? Esse aqui está correto. E aqui no B, ó, estão vendo? Nunca assim. A setinha é sempre horizontal e para a direita. O vetor D, qual que seria o certo? Esse aqui está errado, né? Sempre horizontal e para a direita. Uma coisa que os alunos confundem muito. Muitos alunos acham que a representação aqui na letrinha, né? O símbolo, isso aqui é o símbolo do vetor. Acha que essa setinha tem que ser de acordo com o vetor, mas não. Ela é sempre horizontal e para a direita, né? Você também, como eu falei, pode fazer operações com vetor. Você pode somar, subtrair, dividir, multiplicar, né? E quando você faz uma operação com vetor, o vetor resultante, você vai ter um vetor soma ou vetor resultante, que é ser o quê? Você tem vários vetores e você vai somar esses vetores de forma que você vai ter um único vetor representando a soma desses vetores. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 vetores, vetor A, B, C e D. Como que eu somo esses vetores? Aqui eu vou ensinar vocês pelo método gráfico, geométrico, né? Eu faço o quê? Eu vou pegar, coloco o vetor A, sempre onde termina um vetor, começa o outro. O vetor B, vocês viram que eu coloquei ele aqui, ó, a cauda dele, né? O início dele na pontinha da seta do vetor A. O vetor C é a mesma coisa. Outra coisa, você não pode mudar o desenho dele. Se ele está dessa forma, você não pode virar ele para o outro lado. Mas um vetor, você muda ele de lugar, né? E ele continua com o mesmo valor. Você não muda. Se você manter a direção e o sentido, ele continua o mesmo. E aí depois, como que é meu vetor soma? Eu pego o início, ligo o início ao fim, que é o meu vetor resultante, é o meu vetor soma. É a distância entre o ponto de partida dos vetores e o final. Então, o que eu fiz?
eu juntei todos esses vetores que estão separados. Isso aqui é o que nós chamamos de método gráfico, né? Peguei o A, liguei com o B, C, o D. Então, meu vetor resultante é esse vetor vermelhinho aqui, onde o início dele é no início do ponto A e o fim é no final do vetor D. Então, esse aqui é o meu vetor resultante, ou vetor soma, tá? Não entre em pânico, não. É só questão de costume. Com o tempo, você acostuma com a notação e consegue ver bem. O outro método, né, é a regra do paralelogramo. Quando você tem dois vetores, que você é um outro método que usa. O que eu faço? Eu pego o vetor B e o vetor A e ligo extremidade com extremidade. Tá vendo? Depois eu crio uma reta paralela, né? Aqui na pontinha do A eu crio uma reta paralela ao vetor B do mesmo tamanho, igualzinho. E depois uma paralela, né, ao vetor A do mesmo tamanho, começando por B. E no final eu faço o quê? Acho o meu vetor resultante, que eu ligo, né, a extremidade à pontinha aqui onde cruza. Por isso que é regra do paralelogramo. Vocês estão vendo que isso aqui é a diagonal de um paralelogramo? Você pegou o lado B e projetou ele aqui. O lado A projetou desse lado e ligou o meio, que é a diagonal do paralelogramo. Por isso que eles chamam isso de regra do paralelogramo, tá? Para calcular dessa forma aqui, nós usamos ângulo, que no momento nós não vou falar sobre ele, só vou falar sobre a conta no momento que nós formos precisar para estudar leis de Newton, tá? Aí, se eu tiver dois vetores com mesma direção aqui, nesse caso, esses dois têm mesma direção e mesmo sentido. Qual é o vetor resultante? Eu vou somar esses dois vetores, o vetor B com o vetor A. Então, eu vou ter um vetor soma aqui. Ele está um pouco fora de escala, mas a ideia é somar esses dois, colocar um do lado, um em cima do outro, né? Onde termina um, começa o outro, vai ser meu vetor resultante. E esse aqui, e se eu tiver um vetor apontando para um lado e o outro apontando para o outro? Um vai ser positivo, o outro negativo. Então, vai ter uma subtração de vetores. Então, meu vetor resultante, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei um do ladinho do outro. É como se esse pedaço cancelasse com esse. Só vai sobrar esse pedaço aqui. Isso é o meu vetor resultante, ou vetor soma. Tenho também vetores quando eles são perpendiculares, né? Tá vendo aqui? Quando eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, meu vetor soma não é esse aqui, meu vetor resultante. Como que eu calculo eles? Eu uso o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, né? É uma outra forma de achar o vetor resultante. Isso aqui nós vamos usar bastante em leis de Newton, né? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, ó, forneça as características dos vetores A, B, C, D, A, B, C, desculpa, gente, A, B, E, G e D. Nessa figura aqui. Isso aqui é uma malha, né, os quadradinhos. Cada quadradinho ele falou que mede uma unidade. Olha que interessante. Se você olhar aqui o vetor A e o vetor F, eles são o quê? Eles são iguais. Ó, eles têm mesmo módulo, 2 unidades, mesma direção vertical e mesmo sentido, apontando para cima, né? Outros vetores que são comuns é quem? É o C e o D. Eles são, ó, estão inclinados, apontando para cima, né? E possuem mesmo módulo. O G é um pouquinho diferente, né? Então, vamos fazer, falou o seguinte, que cada lado desse aqui mede 1 newton. Como que eu vou fazer? Ó, o A, qual a intensidade do A? Olha aqui o A. O A mede 2 quadradinhos. Se cada lado desse quadrado mede 1 U e cada U vale 1 newton, que é N de newton, 1 mais 1, 2. Então, qual a intensidade dele? Intensidade é o módulo, né? Então,
Intensidade, direção e sentido. O módulo, direção e sentido. O módulo dele é de 2 newtons. Você escreve assim, ó, sem setinha em cima, tá? Quando você coloca só o número. Direção. Qual a direção dele? Vertical. E qual o sentido? Para cima ou norte. Agora, o vetor B. B, intensidade é o valor. 2 quadradinhos, então 2 newtons. Qual a direção dele? Horizontal. E qual o sentido? Para a direita ou leste. E o vetor E? O vetor E, ele é o quê? Qual a intensidade dele? Qual o módulo dele? O valor numérico? 2 quadradinhos, então ele tem 2 newtons. Ele é vertical, apontando para baixo ou para o sul. E G? G, ó, ele é horizontal. Quanto que ele mede? Qual o módulo dele ou intensidade? 1, 2, 3, 4. 4 newtons. Então, ó, o G, ele 4 newtons, ele é horizontal e o sentido é oeste, tá? E aí, o D. Estão vendo que o D é inclinado? Como que eu calculo o valor dele? Eu uso Pitágoras. D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar quanto? 8. Aí, D ao quadrado igual a 8, tira a raiz quadrada, eu vou ter esse valor aqui. Então, o módulo de D é 2, raiz quadrada de 2 newtons. A direção é inclinada ou oblíqua, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal e o sentido é noroeste. Tá? Um outro exemplo é esse aqui. Esse aqui eu não quero as características, eu quero calcular o vetor soma. Vocês estão vendo aqui? Nesse aqui ele falou que cada quadradinho vale 2 unidades, cada lado desse quadrado, né? Então, primeiro eu quero calcular a soma do vetor A com o vetor E. Quem é o vetor A? Ó, o vetor A mais o vetor E. Estão vendo que aqui eu coloquei meu método gráfico aqui, ó, onde começa um, termina outro, né? O A e o E. Então, eles são perpendiculares. Como eles são perpendiculares, eu utilizo o teorema de Pitágoras para calcular o valor da diagonal, que é o meu vetor soma ou vetor resultante. O vetor A tem 3 lados do quadrado, cada lado vale 2, né? Então, 2, 4, 6. E o vetor E tem 4 lados, então 2, 4, 6, 8. Substituindo, né? Eu vou achar que meu vetor soma vale 10, 1. Então, qual o módulo dele ou intensidade? Intensidade significa valor, tá bom, gente? Valor numérico, com unidade de medida. Então, o módulo dele é de 10 unidades de medida. A direção é oblíqua, né? Porque ele ficou oblíqua e para nordeste. Um outro exemplo, ele que calcula a soma do vetor A com o vetor D. Aí, ó, eu faço meu desenho, vetor A, onde termina um, começa outro. Então, eu vou ter um vetor soma que é o tamanho dos dois juntos, que vale quanto? 16 unidades. Então, esse é meu vetor soma ou vetor resultante. A direção horizontal, né? Os dois estão na horizontal e o sentido para direita ou leste. O outro é, eu vou ter aqui, eu quero somar o vetor C com o vetor D. Vetor C com vetor D. Ó, um está para a direita e o outro está para a esquerda. Os dois são horizontais, né? Então, a direção deles é horizontal. E quando eu somo, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui cancela esse. Então, o C mede 2. E o D, perdão, 2 quadradinhos, né? Então, 4. E o D mede 4 quadradinhos, então, 8. Então, eu subtraio um do outro.
8 menos 4. Não, peraí, 8 não, contei errado, gente, desculpa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer 10. 10 unidades. Tiro 4 unidades. Quantas unidades sobraram aqui? Ó? 2, 4, 6. Então, sobraram 6 unidades. E qual vai ser o sentido? A direção é horizontal para todos, né? Qual vai ser o sentido do meu vetor soma? É o sentido do vetor maior. Se você olhar aqui, o D é maior que C, então o sentido dele vai prevalecer do vetor maior, né? Como vocês estão vendo aqui. Então, sentido direita. Aí, lembram, nós estudamos lá no início do ano alguns conceitos, né? E eu vou dar alguns exemplos de grandezas vetoriais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo como se fosse um ponto no mapa, o ponto A, né? A pessoa vai andar de A até B. Então, eu vou desenhar, considerando que ela vai em linha reta, né? Eu vou considerar o deslocamento. O deslocamento é o vetor que representa ela indo de A até B. Não sei se vocês lembram que eu pedi para fazer uma tarefa no Google Maps, que vocês tinham que achar a diferença do caminho percorrido e do deslocamento, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Olha aqui, ó, sai do ponto A, aqui, esse aqui, em vermelhinho, é o caminho percorrido. E o meu vetor de deslocamento é uma linha reta saindo do ponto de partida aqui, que é a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, até Florianópolis, tá? Então, esse aqui é meu vetor de deslocamento, que é uma distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, o vetor de deslocamento, ele é representado pela letra D com uma setinha em cima, porque ele é uma grandeza vetorial, tá? Então, ele tem módulo, direção e sentido. Outro exemplo de grandeza vetorial é a velocidade. Sempre alguém perguntava assim, mas professora, por que está escrito escalar quando vocês estudarem velocidade escalar média, lá no início do ano? Escalar é o quê? Uma grandeza que eu só preciso do número e da unidade de medida. Isso aqui era para facilitar a vida de vocês, mas na verdade, velocidade é uma grandeza vetorial. Como que eu calculo a velocidade média, né, vetorial? Eu pego o deslocamento e divido pelo tempo, tá? Por exemplo, se fosse a velocidade escalar média, eu pegaria o tanto que ele andou e dividiu pelo tempo que gastou. Na velocidade vetorial, eu pego o deslocamento dele e divido pelo tempo, né? É uma representação aqui, velocidade vetorial. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial e ela vai ter também uma setinha em cima, assim como o deslocamento. E outro também que nós temos, que é outro exemplo, é a aceleração. A aceleração é uma grandeza vetorial. Então, a variação da velocidade vetorial dividido pelo tempo. Nós vamos usar muito a aceleração vetorial lá em Leis de Newton, que é a próxima matéria que nós vamos estudar. Tá aqui umas referências, né? Se vocês precisarem. Eu dei esse geral de vetores para vocês irem se situando, e aí, à medida que nós formos trabalhando as leis de Newton, que for tendo necessidade, nós vamos revisando e fazendo as contas que forem necessárias, tá?